Olá, vamos estudar então como é que funciona o motor DC. Aqui a gente vai dar uma explicação em linhas bem gerais, só para a gente poder entender o conceito e depois partir para as equações, ok? Então o princípio de funcionamento do motor DC é o seguinte, ele é um dispositivo, um equipamento ou uma máquina que converte energia elétrica em energia mecânica. Então você coloca lá na caixa de ligação do motor energia elétrica que ele vai disponibilizar na ponta do eixo, certo? Uma força mecânica, certo? Que é o torque, velocidade o torque e velocidade desse rotor, ok? Em linhas mas bem gerais, pega um arame, dobra ele num formato mais ou menos de uma ferradura, assim. Então pega ele, faz esse formato aqui, assim, né? Então, aí você pega dois ímãs, fixa eles em dois locais, deixa eles bem presos, certo? E aí você vem com esse fio e coloca ele no meio, certo? Uma vez feito isso, pega uma bateria, certo? E aí fecha os contatos dessa bateria. O que, é que vai acontecer? Essa bateria vai fornecer energia elétrica para esse fio, ou seja, vai ter uma corrente passando por esse fio, e esse fio vai começar a se mover. Aí vai se mover bem rápido, certo? Então, quando a corrente passa, o que, é que acontece? Ao, o caminho dessa corrente, ela causa um campo magnético ao redor do fio, certo? Então, está aqui o fio. Se a corrente está vindo nesse sentido, o campo magnético é desse formato, é radial, concêntrico ao fio. Então, se a gente colocar esse fio perto do outro ímã, que tem o seu campo magnético, ele vai interagir com esse campo magnético, certo? Então, quando isso acontece, essa interação, há forças mecânicas envolvidas nessa interação. Uma brincadeira que a gente fazia muito quando era pequeno, eu fazia muito pelo menos, que era pegar dois ímãs, e aí eu ia chegando um perto do outro, assim, ou eles se atraíam de uma vez, ou eles se repeliam. Aí dá para até experimentar essa força. Poxa, eu não consigo encostar esse ímã no outro. Essa é a interação dos campos magnéticos de um ímã com o outro. Com o fio, a analogia é a mesma, só que o fio sem corrente elétrica ele não tem campo magnético. Agora, se tiver uma corrente elétrica percorrendo esse fio, sim, aí vai ter um campo magnético. E esse pode interagir com um outro campo magnético externo e fazer esse fio se movimentar. É como colocar dois ímãs perto um do outro, como eu disse, né? Eles vão se repelir ou se atrair. Então, esse magnetismo temporário, né, no fio, ele atrai ou repele o ímã. E isso é o que faz o fio se mover. Aqui a gente tem uma animação de como é que se dá essa interação, certo? Então, olha só, aqui ó, a gente tem a bateria, certo? Conectada aqui a essas duas peças aqui em verde, que são as escovas, certo? E essas escovas estão conectadas ao fio de cobre em formato de ferradura que eu comentei com vocês. Então, o que acontece aqui? Olha só, tá vendo? Essas bolinhas amarelas aqui, ó, é a corrente passando pelo fio e pela bateria, já que eles estão no mesmo circuito, certo? Então, e aqui na ferradura, no fio de cobre, dá para ver aqui essas pequenas bolinhas amarelas, que são os elétrons se deslocando no fio, causando a corrente elétrica. Então, como há um campo magnético causado por essa corrente que está representada aqui em verde, ele interage com esse campo magnético em amarelo, que é dos ímãs que eu falei para vocês, um com a face norte e outro com a face sul. Com isso, causa um movimento de rotação nessa espira, ok?
E aí essas escovas, elas trocam, elas servem para fazer uma comutação mecânica, ou seja, o fio, ele troca de sentido toda vez, a corrente troca de sentido toda vez que troca a escova. Então, com isso, você consegue manter o movimento, ok? Muito bem. Depois de dar essa introdução superficial do que é o motor DC, a gente vai estudar os parâmetros desse sistema mecânico, eletromecânico. A gente tem aqui, ó, a armadura, certo? A armadura, ela é formada pelo quê? Ela é formada pela tensão que você aplica na armadura, certo? O θ, que é a posição angular desse rotor, que está aqui representado por esse disco, certo? J, que é o momento de inércia, ou seja, é o quanto de torque tem que aplicar para poder girar esse rotor, é o momento de inércia do motor, não, do rotor, tá? Tem que corrigir isso aqui depois. O B é o atrito viscoso do rotor, né? Porque esse rotor está apoiado de alguma maneira, seja através de rolamentos ou qualquer outro tipo de apoio. Então, há um atrito se opondo a essa força de torque, certo? O KE é uma constante relacionada à força contra-eletromotriz. O que é a força contra-eletromotriz? A força contra-eletromotriz é a reação do, de, é a reação causada pelo circuito elétrico por causa do giro do motor, certo? A gente vai entrar em detalhes depois. Kt é a constante de torque do motor. E R é a resistência da armadura, certo? E L é a indutância da armadura. Então, com isso, a gente tem 5 equações que descrevem esse motor. Essa primeira equação é o modelamento da parte elétrica, que é derivada da lei de Kirchhoff, certo? A tensão na armadura menos a força contra a eletromotriz, ou seja, a reação dessa armadura aqui, é igual a resistência vezes a corrente da armadura, mais a indutância vezes a derivada da corrente no tempo. Essa aqui é o modelamento da parte mecânica, que vem relacionada com a segunda lei de Newton. Então, o torque magnético, certo, é igual ao atrito viscoso multiplicado pela primeira derivada da posição angular com relação ao tempo, certo? Mais o momento de inércia multiplicado pela segunda derivada da posição com relação ao tempo, certo? Aqui é uma equação do torque eletromecânico. O torque eletromecânico, que é o torque que está disponível lá, que é o resultante que gira, é igual ao torque magnético menos um torque de distúrbio, ou seja, um torque causado, por exemplo, vamos supor que tem lá um rotor girando e aí você tem um sistema de freios que fecha como se fosse uma ferradura em cima do rotor, tentando frear esse rotor, certo? Com isso tem um contra-torque, um torque em sentido oposto, então que se opõe ao torque original. Isso é um torque de distúrbio, por exemplo. O torque eletromagnético é igual a constante de torque vezes IA. Essa equação ela vem da conservação de energia, certo? Então, Kt é uma constante de torque. E aqui é uma equação que amarra movimento mecânico com grandezas elétricas. E essa aqui é a equação da força contra a eletromotriz, certo? A força contra a eletromotriz é uma constante multiplicada pela derivada da posição angular, da primeira derivada da posição angular, certo? Então, com isso, nós temos 5 equações. Então, a gente vai, no nosso exemplo aqui, a gente vai desconsiderar qualquer acoplamento, certo? E que
não há torque de distúrbio, ou seja, o torque eletromecânico é igualzinho ao torque magnético. Então, com isso a gente tem o equacionamento. Isso aqui a gente já viu antes, tá? A gente está só relacionando as equações aqui. Então, VT vezes o KE de θ dt é o quê? Ó, é a força contra a eletromotriz, né? Então, a tensão menos a força contra a eletromotriz, certo? É igual a queda de tensão na resistência mais a queda de tensão em cima da indutância. Aqui, KT e A, que é o torque magnético, certo? O torque mecânico, é igual aí é o atrito viscoso vezes a derivada da posição angular, mais momento de inércia vezes a segunda derivada da posição angular. Então, a gente tem já as duas equações que a gente precisa para poder colocar lá no Simulink, certo? Então, se a gente for isolar as derivadas de mais alta ordem, a gente tem essas equações aqui, ó. A derivada da corrente é igual a essa soma no denominador dividido por um denominador que é L. E a segunda derivada da posição angular é igual a KTIA menos B, primeira derivada da posição angular, dividido por momento angular. Certo, gente? Então, a gente vai precisar dessas duas equações aqui para poder implementar os nossos blocos lá no Simulink, tá? Então, já vamos lá para a próxima aula, então, para a gente implementar isso aí, ok? Então, eu te vejo lá. Até mais.